Olá, meu nome é Grácia, sejas bem-vinda, bem-vindo ao Yoga e Amore. Hoje a gente vai ter uma aula, uma das nossas primeiras aulas de contato com a meditação. Então a meditação ela é uma ciência muito profunda, então aos poucos a gente vai começar a entender como se superficialmente até chegar nesse grande centro de entendimento. Porque antes da gente querer entender com profundidade, nós precisamos olhar, numa perspectiva mais ampla, para até mesmo termos uma maior percepção, até uma maior aceitação de como que nós somos, de como que realmente nós nos constituímos, entendendo aos poucos como funciona toda essa ciência da mente e da meditação. Então, para começar, é legal a gente perceber que a gente cresceu aqui no Ocidente, a gente cresceu tendo um método de ensino, um método educacional que tendeu a nos distanciar da nossa essência. Então, desde que a gente nasce, a gente está sempre olhando para fora, a gente está sempre procurando tudo fora de mim. Então, nós estamos nos exteriorizando bastante desde criança. Então, enquanto criança, nós temos uma essência, uma consciência como se fosse mais pura. Ela ainda conserva muito das suas características. A criança, a gente pode perceber que a criança, ela não tem vergonha, ela age de forma mais natural e espontânea. E aos poucos, quando ela vai crescendo, ela vai sendo influenciada por diversos fatores, tanto os fatores culturais, as nossas tradições, a forma como a gente se organiza socialmente aqui no Ocidente, fatores familiares, a criança ela vai ser influenciada pelas atividades dos pais, dos irmãos, vai ser influenciada pelos amigos e vai ser muito influenciada também pela escola, por tudo que ela vai participando na vida. Então, raramente nós fomos incentivadas a olhar para dentro de nós, a fecharmos os nossos olhos e buscarmos respostas e toda essa felicidade, toda a compreensão sobre mim e compreensão sobre as experiências que a gente passa mesmo na vida. A gente nunca foi incentivada a fechar os olhos e tentar buscar essas respostas dentro de nós. Então a criança, ela vai tendo que se adaptar, ela vai tendo que se utilizar de diversos meios para se proteger, porque muitas vezes, quando a gente tenta ser mais autoral, ser mais natural, a gente acaba se machucando por às vezes não conseguir se adaptar ou responder o que aquela situação exige que eu seja. Então a criança é como se fosse uma cebola, em que a nossa essência, que a nossa consciência pura, ela fica lá naquele centro. E essa cebola, essa criança vai adquirindo diversas cascas, diversas proteções durante a sua vida. Quando a gente chega então na fase adulta, a gente tem muita dificuldade de ouvir e perceber quem nós somos. Esse autoconhecimento nos falta. A gente já foi tanto para o exterior que a gente não consegue adentrar nesse lugar que é mais intuitivo, que é mais sábio. Então, às vezes nos perguntam: o que tu acha sobre determinado assunto? Me dá a tua opinião. Ou nos perguntam qual a tua escolha. Ou a gente mesmo tem que tomar escolhas no cotidiano, para onde eu vou, o que eu vou escolher, qual faculdade, qual caminho, onde eu vou morar. E muitas vezes a gente escolhe a partir da opinião de outra pessoa, mesmo sem saber. É inconsciente essa escolha influenciada, porque ao chegarmos na fase adulta, nós estamos como se cheia de vozes dentro da nossa cabeça, cheia de influências. Por quê? Essa criança, essa consciência, ela nunca adentrou, ela nunca se silenciou para buscar quem ela é. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente, ao fechar os olhos, não consegue meditar, não consegue se acalmar, porque são infinitos pensamentos, é muita poluição na minha mente de pensamentos, de vozes, então eu não consigo acessar o que eu realmente quero, o que eu realmente sou. Então, no geral, as nossas decisões, elas parecem que são tomadas a partir de mim. Eu acho que eu escolhi aquilo,
mas na verdade talvez a gente esteja tomando escolhas, fazendo escolhas a partir da opinião de pessoas, a partir da opinião da nossa mãe, do nosso pai, a partir de opinião de uma pessoa que a gente acha que é muito importante e que nos influenciou muito. E aí essas escolhas muitas vezes nos trazem ao nosso coração, à nossa alma, uma angústia, uma tristeza, um estado de maior sofrimento. Por quê? Porque talvez aquela escolha não era uma escolha realmente tua, não era uma direção que a tua alma, que o teu coração queria tomar. Então, qual é o nosso entendimento sobre tudo isso? A gente entende que nós, na verdade, na realidade, não somos os nossos pensamentos. Então, qual afinal é a nossa constituição? Nós podemos pensar de forma resumida, mas que facilita demais a nossa vida, que nós somos formados por 3 corpos ou por 3 constituições, que é o nosso corpo físico, ele que é o veículo, da nossa consciência, a nossa consciência, que é algo bem profundo, que às vezes a gente chama de alma, de espírito, de consciência, de ser, de self, de ser profundo, tudo está querendo dizer a mesma coisa, é o que nós realmente somos. E o terceiro corpo é a nossa mente, e a mente é muito importante então a gente ter claro de que nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente acha que somos os nossos pensamentos, às vezes nos atravessa o nosso corpo um pensamento que acaba se transformando até numa sensação bem desagradável e a gente acha que nós somos aquilo, um pensamento que às vezes nos deixa muito mal, nos coloca para baixo, um pensamento que diz que a gente não é capaz, que nós não somos suficientes, que nós não vamos conseguir e a gente acha que nós somos aquele pensamento, mas na verdade, para a gente ter uma noção, os inúmeros pensamentos que nos atravessam, que vêm à nossa mente no nosso cotidiano, eles não nos representam, eles são pensamentos advindos de outros lugares, de outros seres, de outras pessoas que a gente convive. Porque a nossa verdadeira essência está mais no interior. E isso acontece, essa turbulência mental, que nos deixa muito mal, que acaba nos fazendo até mesmo adoecer, entrar em estado de depressão, de ansiedade. É resultado dessa mente caótica que não meditou, que não purificou, que não retirou, limpou esses pensamentos que poluem, que nos desequilibram. Então vamos recapitular as nossas constituições. Nós somos então essa consciência, esse eu profundo, essa consciência, e nós estamos habitando esse corpo físico. Esse corpo físico que eu gosto de pensar que é um empréstimo do universo. Eu não escolhi o meu corpo e eu duvido que tu tenhas escolhido o teu corpo. Então o que a gente precisa é respeitar este corpo físico que nós temos, esse veículo que nós temos, e não se identificar com as aparências, não ficar sofrendo com a minha aparência. Eu cuido da minha alimentação, eu cuido também da alimentação que vem, para nutrir também os meus sentidos, seja a visão, seja o olfato, seja o paladar. Então a gente preserva e agradece esse corpo que a gente tem, preserva, cuidando dos alimentos que a gente traz para nós. Fazendo exercícios, cuidando da alimentação, cuidando do que a gente assiste no cotidiano, do que a gente presencia, das pessoas que a gente convive. E o nosso terceiro corpo é o corpo mental, é esse corpo psíquico que tanto tem nos ocasionado desequilíbrio, patologias provenientes da mente que nos afetam tanto. Porque a gente se descuidou da nossa mente, a gente acha que somos os pensamentos, ora a gente acha que somos apenas o corpo físico, a aparência, e isso também gera muita angústia. Então, com a meditação, a gente vem conectar e entender com profundidade tudo isso, nos conectarmos e termos maior consciência cada vez mais, de forma natural, a chegarmos a termos um acesso mais fácil a quem nós realmente somos, que é a nossa consciência. Então, pensando lá, naquela cebola, naquela criança que foi formando diversas cascas para se proteger,
para conseguir sobreviver, né, no nosso cotidiano, na nossa vida contemporânea, que nos exige tanto. Hoje, enquanto adultos, a gente precisa aprender a largar, a se purificar, a cada dia mais se libertar, né, dessas inúmeras cascas que dificultam que a gente tenha acesso a essa consciência, a essa voz interior, a esse estado de plenitude natural. Porque a nossa consciência, o nosso estado natural é de plenitude. Se tu olhares uma criança, ela está presente, ela está dentro do momento presente. Ela não está preocupada com os pensamentos sobre o passado, ela ainda não tem aquela preocupação sobre o pensamento futuro. E nós, enquanto adultos, nós vivemos sempre fora do momento presente. A gente está super preocupado com tudo que aconteceu, né? Super angustiado com as nossas experiências passadas. Então, muitas vezes a gente se apega, a gente cria, fica toda complexada, toda traumatizada, cheia de culpas principalmente em relação, né, à nossa infância, à nossa família, coisas que ficam na nossa mente, que ficam registradas na nossa mente de forma inconsciente. A gente não tem consciência disso, mas isso atrapalha demais as nossas relações e a nossa vida agora, nos tirando sempre desse momento presente. Ou então nós estamos sempre pensando, preocupadas sobre o futuro, né? Tendo projeções da minha vida futura, mentalizando, me imaginando no futuro ou prevendo acontecimentos. Isso vai dar errado, se preocupando com problemas e coisas que nem existem. Porque, na verdade, o tempo passado e o presente, eles não existem. A gente só consegue viver esse momento presente. Esse tempo presente é o único que existe. Se tu tiveres realmente a possibilidade agora, fecha os olhos e percebe que o futuro, ele não existe. Ele é uma projeção mental. Assim como o passado, o que tu tem na tua mente sobre o passado, esses registros, são teu ponto de vista, que podem ser totalmente diferentes de outra pessoa que conviveu muito próximo de ti. E esse passado, a gente pode ressignificar, a gente pode se curar, a gente pode soltar, porque é impossível a gente carregar tantas culpas e tantas responsabilidades que nem são nossas. E toda essa mente oscilante que a gente tem agora, que não consegue parar no presente, ela rouba de nós muita energia, porque a gente está aqui falando de uma coisa que na verdade são duas coisas, que é consciência e energia. A gente tende a falar de que tudo é energia, mas as coisas não são apenas energia, as coisas são constituídas de consciência e energia atuando juntas. Então a energia existe, mas ela precisa ser canalizada pela consciência. Uma energia que não é canalizada pela consciência, ela pode ser inclusive maléfica, ela pode ser canalizada para um outro lugar que não seja favorável às pessoas, à sociedade. Então, quando a gente está saindo desse momento presente, a gente não consegue estar aqui, essa mente ela está roubando a tua própria energia. Então a gente passa o dia trabalhando, né, o dia vivendo o nosso cotidiano e no final do dia não resta energia nenhuma. Eu tô super saturada, eu não consigo conviver em casa, eu acabo gerando briga de coisas que na verdade me incomodaram fora da minha casa e ainda estão ali dentro da minha mente trazendo, né, conflito interno, e eu não tenho vontade e tempo para nada. Eu quero dormir, eu quero descansar, às vezes eu nem presto atenção na minha alimentação, no que eu estou ingerindo, ou até mesmo no que eu estou vendo, né, na TV, na internet. Eu estou me alimentando de coisas que me deixam até mais ansiosa. Então, a partir de agora, a gente vai ter a possibilidade de, nesse momento que a gente chega em casa, poder trazer novos hábitos, substituir hábitos que não me fazem bem para hábitos que venham a me trazer uma nova atividade, uma nova atitude, como, por exemplo, relaxar e meditar. Então, o entendimento que fica nesse nosso encontro é sobre o que é meditação, nessa perspectiva inicial
de começar a compreender que a meditação é mais do que uma simples prática que vai diminuir a minha ansiedade. A gente vai, na verdade, começar a purificar a nossa própria mente, se liberando daquelas inúmeras cascas, daquela cebola que nos impedem de nos conhecermos, de nos sentirmos em paz, com mais energia e mais bem-estar. Então, no momento em que eu fecho os olhos, na verdade, eu vou me liberando dessas impressões e impurezas que ficaram registradas na minha mente e vem me acompanhando durante muito tempo na minha vida e que muitas vezes pesaram e me dificultaram nas minhas escolhas, me confundiram, me trouxeram ansiedade, dificultaram com que eu percebesse quem realmente eu sou, o que eu quero, com quem eu quero trabalhar, com quem eu quero estar, aonde eu quero estar. E ao fecharmos os olhos e meditarmos, além da gente estar se liberando a mente desses inúmeros registros, a gente está se conectando com essa consciência. E essa consciência é infinitamente plena, de energia, desse saber proveniente dessa consciência universal, dessa consciência coletiva. Então nós sim nos tornamos muito mais sábias, intuitivas, conseguindo ouvir e sentir quais decisões eu devo tomar, como eu me relaciono melhor com as pessoas, com mais coragem, com mais disposição, com mais energia. Então não te apega ao teu corpo físico, cuida ele, protege ele, ama o teu corpo, cuida dos alimentos que tu ingeres, cuida dos alimentos dos teus sentidos, te exercita, traz mais bem-estar ao teu corpo físico, lembrando que ele é esse empréstimo lindo do universo, sem te preocupar demasiadamente, sem te apegar e sofrer com a tua aparência, claro que te cuidando, te sentindo bem com o teu corpo, mas sabendo que tu és, na verdade, um lugar bem mais profundo que a tua consciência. Então tu és essa consciência que já é plena. Nós, enquanto seres humanos, temos essa consciência que já está em paz, que é um mar de sabedoria. E em relação à nossa mente, a gente também pode ficar mais tranquila, porque nós agora temos, esse conhecimento, essa informação de que nós não somos os nossos pensamentos. Então chegou a hora da gente começar a gerir, a saber controlar esses pensamentos e essas emoções desse corpo psíquico. Então a gente tem esse corpo físico, o corpo mental e o corpo dessa consciência, esse corpo sutil, esse corpo que é a nossa alma, que é o que nós realmente somos. Então a meditação ela vai trazer esse cuidado com todos esses nossos corpos. A gente agora vai se reconectar com nós mesmos, tendo maior percepção, sabendo gerenciar os nossos pensamentos e essas emoções que às vezes vêm à tona e nos tiram, do nosso equilíbrio, do nosso centro, da nossa paz e dificultam que a gente se relacione, dificultam que a gente tenha coragem de agir, coragem de fazer as nossas escolhas. Então a meditação é esse infinito, muito mais do que a gente pode imaginar. Ela vai trazer autonomia, ela vai nos permitir termos essa mente forte. O que é uma mente forte? É uma mente agora que tu sabe gerenciar todas essas emoções e não te deixa ser tão frágil, tão influenciada pelos contextos, pelas pessoas. Agora tu tens noção do teu infinito, tu te permites, amar, tu te libera dos medos, desenvolvendo maior concentração, maior foco, mais energia, mais entusiasmo sobre a tua própria vida, sobre o teu processo de autoconhecimento, mudando a forma como tu reage às coisas, te tornando, obviamente, com uma maior maturidade emocional, com uma maior sapiência de como lidar com a tua vida, com uma maior sensibilidade e com um grande poder mental.
Se para ti fez sentido esse nosso encontro, eu peço que curta o nosso canal, que curta esse vídeo, que deixa principalmente os teus comentários sobre o que tu achaste, quais são as tuas sugestões. A tua opinião é muito importante para nós. Muito grata!